Oi, pessoal, eu sou a Amanda Brandão e está começando aqui mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema. E eu sou Bruno Botelho, repórter e crítico do Adoro Cinema. E é o seguinte, Bruno, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre crítica de cinema. O que você acha desse papo? Conheço bem, faço bastante também na Adoro. Ele é o nosso crítico, ele é um dos nossos críticos aqui do site. Sim, eu sou apaixonado, por crítica de cinema, então acho que vai render bastante. E a gente vai trazer aqui várias polêmicas desse universo, porque estamos aqui recebendo um convidado para bater esse papo com a gente. A gente vai receber aqui ele, que é jornalista, crítico de cinema, colunista e, segundo ele mesmo, tá na bio dele, metido em mais uma pá de coisas. Roberto Sadovski, seja muito bem-vindo. Obrigado por me receberem. Conta pra gente, a pergunta que não quer calar. Os críticos gostam de filmes ruins? Não. Tô brincando com você, tá? Os críticos gostam de filme. É que eu não sei o que os críticos gostam, pra falar bem a verdade. A gente nunca sabe, né? Eu sei o que eu gosto. E eu acho que o meu universo começa e termina na minha suprema opinião sobre o que eu gosto. Claro. Mas como as pessoas têm vivências diferentes, bagagens diferentes, histórias de vida diferentes, modos de conhecer cinema e arte tudo diferentes, aí tem um catatal de ideias aí que bate. E tem muito se fala sobre a opinião do público e da crítica serem opostas. Elas são de fato opostas? Não, não são. Não são. Às vezes batem, é diferente, outras vezes não, mas não são opostas. Existe uma margem comum em alguns filmes que mostra que tem uma régua aí. É que às vezes o público ele vai com paixão ver filmes também. E quando você vai absorver alguma coisa com paixão, você fica nublado para um monte de outros aspectos daquela coisa. E não é obrigação do público saber absolutamente nada disso. O público tem que curtir. Sim. Ele tem que estar no momento e tem que viver. Ele não tem que se preocupar com elementos, né, nisso aí. Ele não tem que se preocupar com cinema do cinema. Ele tem que se preocupar com a experiência que ele está tendo, com a diversão, com o entretenimento que ele tem. Às vezes isso está alinhado com a opinião de alguns críticos, outras vezes não. Mas o que eu sempre falo é, se você lê crítica e você se identifica com algum crítico, então segue esse cara e acompanha ele e dialoga com ele. Eu acho que aí todo mundo vai ser feliz. Facilita a tua vida, né? Assim, pra pessoa. Facilita a tua vida? Não complica, cara. Não se sabote, sabe? Pois é. As pessoas gostam de acompanhar as pessoas pra criticar o que a pessoa tá falando. Poxa. Mas isso aí é o tempo todo. É o tempo todo. E tem uma galera que não se ajuda também, né? Que às vezes eu vejo crítica, principalmente no pessoal mais novo, que a crítica é a descrição do filme. E às vezes a decupagem técnica. Eu não tô aqui pra ler isso. A fotografia é isso? Eu não tô fazendo o filme, né? Eu preciso saber de outras coisas. A crítica não é isso. E aí o público se contamina com isso também, né? E eu vejo, agora, né, tá para sair Superman, e a gente vê o pessoal analisando frames do trailer, né? O que é isso aqui? Um cara me mandou, você acha isso bonito? Eu falei, não sei, eu não vejo o filme no pause, frame a frame, então é difícil falar, né? Perfeito. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? É porque muitas vezes a gente vê o público detonando a crítica, só que muitas vezes as pessoas nem lê a crítica em si. Ela vê a nota ou o resumo da crítica e aí fala, a pessoa detonando o filme, às vezes é uma crítica positiva até, porque ela não leu o conteúdo da crítica, que é em si a ideia do crítico, né? Eu acho que tem uma falha de comunicação aí também da própria pessoa que escreve para poder transmitir. Um texto ele tem que ser informativo, tem que ser opinativo, tem que ser leve, e você tem que dar um pouco de tempero para a pessoa se interessar pelo que ela está lendo, né? É o que eu falo da crítica descritiva ou da crítica que se coloca num patamar acima, né? Crítica é uma tese que você defende. A crítica de cinema não é literatura, crítica de cinema não é arte, o crítico não é mais importante do que o filme que ele está falando, ele é um canal ali, né? Para você analisar um aspecto e jogar um holofote em alguma coisa que o público não vai ver. Eu participo de muitos grupos de jornalistas e gente que gosta de arte, que não necessariamente trabalha com arte, e muitos têm uma opinião para falar sobre muita coisa, né?
E eu falo assim, cara, opinião todo mundo tem, tá? Eu tenho opinião sobre o que eu almocei hoje. Mas eu não trabalho com gastronomia e eu não sei analisar o meu prato. Assim como vocês não trabalham com cinema, vocês não sabem tirar espremer esse suco. Né? Dizer que você gosta ou não é fácil. Colocar isso num texto que seja bacana e legível é outra coisa. Transmitir o seu sentimento é muito difícil ali. É muito difícil. E cinema é isso, sabe? Você tem que sentir no peito e na garganta um filme. Eu acho que é por aí que vem. Ele tem que ter uma reação física em você. Porque é arte, né? Quando vai num museu incrível, assim, e você vê obras atemporais na sua frente, você sente alguma coisa. Porque você sente o peso da história, você sente o peso da importância daquilo, você sente o peso das mudanças culturais, de tudo que está imbuído em um quadro. Cinema é a mesma coisa, né? O que me emociona é o quanto do artista está naquilo ali. Por isso que eu acho que cinema não existe cinema comercial e cinema de arte, é cinema, ponto. Você cobrou ingresso para ver o filme, é comercial, amigo. Ah, mas meu filme foi feito por um cineasta manco da Estônia. Ele cobrou para fazer o filme, para mostrar o filme dele, então é um produto também. Sim. E não é pecado, né? Não. Tem que ser. E teve algum filme que você se lembra que te deu mais dor de cabeça? Que você fez uma crítica ali e te deu dor de cabeça aquilo ali? Ou nada te dá dor de cabeça? Nada abala Roberto Sadovski. Minha bala. Depende da dor de cabeça, depende do que você quer dizer com isso. Tipo, você falou mal, com fandom, você falou mal do filme do Batman. Ah, eu não ligo. Deu dor de cabeça. Não, eu não dou a mínima. Ver, não, eu não dou a mínima. Eu vejo e me divirto. Eu não dou a mínima. Primeiro porque eu acho que o fã tem que acabar. É um recorte... Você e o Pablo Miyazawa tem essa mais uma opinião. Então, é um recorte da humanidade que falhou. Então, Então, eu acho muito engraçado quando o fã quer reescrever um filme ou fazer do jeito dele, né? Tem uns que são horríveis, né? Fã de Star Trek, que é um pessoal pavoroso, que tudo tem que ser feito do jeito que eles acham que tem que ser feito. Então, trabalha, amigo, começa a fazer roteiro, faz seu pitch e vai tentar escrever, então. Eu tenho amigos que são fãs de James Bond, com 1000 aspas aí, né? Porque James Bond, para eles, tem que ser aquele estereótipo dos anos 60, daquele jeito. Não pode ter uma evolução. E eu falo, cara, mas tudo evolui no mundo. Nada tem que ser monolítico e inalterado, sabe? E a gente vive em ciclos. Então, hoje o Zeitgeist pede uma coisa, daqui a pouco vai pedir outra coisa, e isso vai sendo alterado e mudado. Um bom artista, os grandes artistas, eles navegam isso fazendo coisas que não são alteradas, não são mexidas pela ação do tempo. Né? Você vê filmes feitos há 30, 40, 50, 70 anos e parece que eles foram feitos ontem. Permanecem atuais, né? E você vê filme que foi feito ano passado e fala, cara, pior que leite. Que troço horroroso isso aí. Tem filme que eu vi semana passada e falou, cara, que troço horroroso. Não lembra nada, né? Não lembro nada. E esse é o ponto, né? O tempo é o melhor. Por isso que eu tenho uma birra muito grande com a palavra clássico e do jeito que ela é usada hoje. Uma vez foram falar comigo, quando foi sair o último Homem-Aranha, né, o Sem Volta para Casa, você vai fazer uma matéria sobre todos os Homem-Aranha clássico, então eu assim, que Homem-Aranha clássico? Qual é? O que é? Não, o Homem-Aranha de 2012, eu falei, clássico? É só um filme de 2002, gente, mas não é um clássico. Ele mudou a história do cinema em estética, em comportamento, em alguma coisa? Não. A mudança dele foi financeira, né? A mudança dele foi... O olhar para os heróis também, né? Foi mercado, né? Mercadológica. Foi você ampliar um produto. Eu amo Homem-Aranha, desde sempre. Mas é um produto, né? Clássico é outra coisa. Clássico é você ver filmes que mudaram a história do cinema e alguns mudaram a história, que se encaixam em momentos históricos claros. É uma palavra que foi jogada de qualquer jeito, né? Esse jogada de qualquer jeito, acho que faz com que o público fique um pouco de saco cheio do crítico também. Sim. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer no começo do episódio, mas eu não fiz, porque a gente foi jogando aqui o papo. Vamos lá. Você se lembra do primeiro filme que você viu no cinema? Superman. Olha, você lembra perfeitamente. O primeiro mesmo. Eu lembro. Quantos anos você tinha? 5. Gente, eu não lembro de nada dos meus 5 anos. O que acontece? Eu lembro das pessoas conversando na fila. Eu lembro quando meu pai me levou no Cine Guarani, em Salvador.
eu lembro que eu saí do cinema transfigurado com algumas certezas que eu demorei alguns anos para entender o que eram. Que eu ia ser jornalista. Aquilo ali te impactou dessa forma? Uhum. Que eu ia ser jornalista, que super-heróis são da hora e que se tem um único templo no planeta que merece minha devoção, é esse aqui. Só. O momento que a luz apaga, que a gente vê som e imagem projetado na tela, é a minha religião. Eu não preciso de nenhuma outra. Então, naquele momento, tudo mudou para mim. E você, depois daquilo, você começou a consumir mais cinema, assim? Ou demorou um pouco pra esse seu... Porque, óbvio, você tinha 5 anos. Eu tinha né? 5 anos. Aos 8 eu ia sozinho pro cinema já. Olha. Eu pegava dinheiro do ônibus, pegava dinheiro do cinema, pegava dinheiro da pipoquinha e eu ia pro cinema. Que bom, a gente podia ir ao cinema sozinho aos 8 anos de idade, né? Olha que beleza. E eu via tudo. Eu morei uma época em Bauru, e eu morei uma época em Maringá, e tinha alguns cinemas lá que eu ia muito, e tinha um cinema em Maringá, eu tinha 9, 10 anos, que era o Cine Horizonte, que no sábado ele tinha matinê. Então eles passavam um filme de artes marciais e passavam um lançamento ou alguma coisa que saía há pouco tempo. Nessa pegada, acho que eu vi tudo do Jack Chan que pode ter sido visto no cinema, e eu assisti no cinema sem poder ver, porque a censura não me deixava, né? Mas o dono do cinema não se importava. Eu vi Mad Max 2, Fúria de Titãs, Enigma de Outro Mundo, Fuga de Nova York. Ficava ali. Via tudo, Conan, o Bárbaro. Eu vi tudo no cinema nessa pegada. E tudo são memórias que ficam gravadas lá. E conhecer as pessoas que fizeram esses filmes depois, para mim, foi um oba-oba, né? Eu estava uma vez em Los Angeles e eu tinha conhecido a Laurence Donner por causa de X-Men e ela queria conversar comigo. Eu recebi um e-mail da assistente dela, que sabia que eu ia para Los Angeles, vem aqui no estúdio que a gente está gravando a trilha de um filme e eu quero conversar com você. E eles estavam gravando a trilha de Linha do Tempo, né? Aquele filme do Paul Walker e Gerard Butler e etc. E aí eu tava conversando com ela depois, né, porque 5 horas da tarde vai todo mundo embora, e entrou o diretor do filme e marido dela, né, Richard Donner, que eu nunca tinha falado, né. Aí ela, esse é meu marido Richard, você conhece ele? Eu assim, então, né. Um pouquinho só. Eu meio que tô aqui por tua causa, velho. E é legal a gente poder conhecer os nossos heróis e ver que eles são tudo aquilo que a gente imaginava que eles fossem também. Mas também tem o contrário. Que é a decepção. Né? Que é a decepção. Ah, já teve alguns. Mas assim, eu acho que quando você entrevista alguém, eu me coloco na posição de total igualdade. Com quem for. Nossa, eu lembro nossa, Sadovski, eu lembro a junket de Deadpool ano passado que eu fiz. E você tava do meu lado, você tava esperando junto comigo, assim, eu só observei o seu comportamento, assim, natural, porque eu fico muito ansiosa, eu fico muito nervosa. Zero ansioso. Então, mas eu sofro não por causa dos talentos, sabia? Eu sofro mais por causa da internet, porque é uma coisa que não te abala, pelo que você falou. Não. Isso, julgamento depois, o ali na sala... Mas olha só, o que te abala nesse julgamento da internet? Me abala ou o dedo apontando na minha cara, falando que eu deveria fazer ou não deveria? Então, por que isso te abala? Porque eu sou muito preocupada com a opinião alheia. Então, né? Você não tem que ser preocupado com Pode parecer bobagem, mas é isso. A opinião alheia é irrelevante. Eles não estão na sua posição. Uhum. Muitos queriam estar, mas eles não estão. Eles queriam estar lá falando com o Hugh Jackman e com o Ryan Reynolds e com quem quer que seja. Então, esse tipo de julgamento, você tem que ser totalmente refratário a ele, porque não é isso, né? Não faz diferença, não é para eles. Alguém fala assim, você escreve para quê? Eu escrevo para mim. Eu tenho que ler meu texto e estar muito satisfeito com o texto que eu fiz, porque demora para escrever um texto. Criar é um ato que às vezes é complicado, e às vezes eu acho que o texto vai ser fácil, e não é. Ontem eu fui escrever o texto de F1, à noite, quando eu voltei da pré do Megan, e eu falei, não, eu vou dormir cedo. 6 da manhã eu tava indo dormir. Nem dormiu, né? Porque aqui são 7... Não, eu acordei às 10, né? Virou. Não, e assim, eu indo dormir e minha mulher acordando já pra trabalhar. Mas o texto saiu. Deve estar no ar já a essa altura. Então, assim, e saiu do jeito que eu queria. Porque cada
Cada texto é uma memória, um fragmento, é uma coisa que você traz sua bagagem. E com você é a mesma coisa, com você é a mesma coisa. Então, se alguém acha ruim, eu falo, beleza, amigão, valeu aí, tá bom. Porque... Faça o seu, então a gente vê depois. Porque eu não me abalo com isso, sabe? Eu já ouvi o cara falar, por que você isso e aquilo? Eu falei, bom, quando você tiver uma coluna no UOL, você conversa comigo. Perfeito. Beleza, amigão? Então, assim, não dá pra gente se abalar por isso. A gente tá sujeito à crítica também, né? Óbvio, mas é isso. E quando a gente fala eu acho tão engraçado falar talents, você tá em pé de igualdade. A minha entrevista foi a primeira com o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds, né? E a metade foi embora, porque faltou luz no meio da minha entrevista. É verdade. E eu usei isso no meu texto também. Eu conheço o Hugh Jackman desde 2000, já entrevistei ele umas 15 vezes, então ele sempre lembra de mim. O Ryan Reynolds, na hora, começou a rir, ele falou, tô com ciúme. Eu falei, não fica com ciúme que com você eu já falei umas 7 vezes. Inclusive, a primeira vez com o Ryan Reynolds foi em Amityville, que ele fez o remake do filme de terror. Que é uma porcaria, né? Muito ruim. Ele e a Melissa George, mas assim, né? A gente faz o que a gente... Eu fiz a dica de Beverly Hills Chihuahua. Então, aí tem essa questão. Você, às vezes, já teve que forçar um entusiasmo numa conversa ali com um filme que não era tão bom, ou uma conversa que você estava vendo. Não. Sempre da mesma maneira. Aquele que não, porque eu não preciso forçar o entusiasmo. Sim. Porque é um bate-papo. Uhum. O crítico que está escrevendo uma crítica não é o jornalista que está fazendo a matéria. Uma matéria, ela não tem opinião. Uhum. Ela tem a sua personalidade quando você escreve, tem o seu tempero. Mas a crítica é uma coisa, a reportagem é outra. Se eu estou fazendo uma reportagem grande, é diferente, né? Eu fiz revista por muito tempo. Eu continuo na minha cabeça pensando em pauta, como eu sempre pensei em revista, que um filme pode se desdobrar em 1000 coisas, né? Em 1000 matérias diferentes. E isso é reportagem. E às vezes um assunto de interesse grande não é um grande filme também. E às vezes grandes filmes não rendem grandes matérias também. Pode ter uma crítica legal, mas você não tem o que você cavala de... Talvez uma entrevista com um cara, talvez alguma coisa. Mas nem todo filme justifica você ter tanta atenção para ele. De novo, eu cobri lançamentos gigantescos, eu fui em set de filmagem gigantescos, e eu cobri lançamentos pequenos, eu fui em set de filmagem pequenos. E algumas coisas pequenas me renderam coisas muito engraçadas na minha carreira também. Eu lembro que eu fui no set de This is 40, do Judd Apatow, né, com Paul Rudd. E era uma cena de um jantar, cena que foi cortada do filme, por sinal. E me rendeu, primeiro, uma história do Robert Smigel, que eu não sabia, que é um comediante e roteirista que é ator no filme. E a gente, no intervalo, estava batendo papo sobre super-heróis, porque Batman Dark Knight Rises tinha sido gravado a 2 quadras dali algumas semanas antes. E ele falou, uma vez a Warner me pagou para escrever um roteiro de super-herói para eles. Nossa. Lanterna Verde. E eu assim, tell me more. E ele me contou as coisas que eu já sabia de outras fontes, de outras formas. Quando a Warner ia fazer a Lanterna Verde como um veículo para o Jack Black. Então a ideia era, Lanterna Verde é igual ao Máscara, só que em vez da máscara é um anel que faz o que o cara quer. Uhum. Ah, beleza. E ele escreveu, foi pago, escreveu o roteiro. E o Jack Black, quando leu, falou, talvez vocês não queiram fazer esse filme, tá? Porque eu conheço o personagem do Gibis. Vocês serão assassinados se esse filme sair. E saiu. E não saiu. Não saiu? Não, eles escreveram como outro filme do Lanterna Verde, do Ryan Reynolds, que é um filme de super-herói mais tradicional. Não, esse nunca saiu. Entendi. A história de filmes que nunca saíram eu acho sempre fascinante, porque é cada uma melhor do que outra. Mas no set do This is 40, era uma cena em que eles estão comendo, né? E aí o Paul estava comendo, tá, um bife, pau. Aí ele, não, vamos fazer de novo, faz de novo. Aí o Judd Apatow encosta em mim e fala assim, a cena que eu quero, eu já tenho o meu take lá atrás, mas eu quero ver o quanto o Paul Rudd aguenta comer esse bife aí, e por isso que eu tô repetindo. E todo mundo sabe da piada, menos ele. Eu acho que no 10º take ele falou, Judd, eu acho que eu não consigo mais engolir nada. Deus, e o pior é que nem foi pro filme. E aí todo mundo começou a rir, gente. E aí é isso, né? Mas é divertido ver essas coisas de perto. E aí, outro assunto polêmico. Vamos lá, vamos pra polêmica. Polêmicas são boas. Que é... Você acha que críticos de cinema estão perdendo espaço para esse mercado da influência? Não, porque o influencer é a profissão de quem não tem profissão.
E a profissão de quem não tem profissão, ela é fugaz, ela vem e vai, ela não tem nenhuma substância. Eu acho que pelo menos 90% das pessoas que vão em sessões de imprensa hoje odeiam cinema. Nosso podcast, nome do nosso podcast. É isso. Odeiam cinema, não gostam de filme, não entendem nada do que está acontecendo. Eu já ouvi em sessão de imprensa aqui, atrás de mim, uma moça falando para outra moça assim: eu só tô aqui porque é de graça, mas eu não tenho muita paciência de ir em cinema ver filme. Oxe. E eu assim, cara, então esse é o tipo de pessoa que estúdios abrem espaço. Mas abrem espaço porque economicamente fez sentido agora, né? Os influencers cresceram. Esse crescimento eu sinto que está sendo, né, solapado já, porque eu acho que o público vai envelhecendo, o público não é tonto, e ninguém faz ninguém de idiota por muito tempo. Então, quando você fala um assunto que você não tem absolutamente nenhum domínio, a pessoa cedo ou tarde vai sacar. E eu acho assim, o que a gente faz é isso aqui. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é se preparar. Quando me perguntam, eu quero ser crítico, o que eu faço? Leia muito, Sim. Veja muito filme, se prepare, entenda o que é cinema. Você não tem que saber tecnicamente como fazer um filme, mas tem que ter noção do que é um bom roteiro, uma boa direção de fotografia, uma boa direção de arte. Você tem que ter noção de blocking, você tem que ter noção de enquadramento, você tem que ter noção de movimento de câmera. Você tem que ter uma noção para você entender o que você está assistindo. Tudo isso dá trabalho. E demanda tempo, e demanda dedicação, e demanda paixão. Mas quando o seu único objetivo é ter clique e gravar vídeo engraçadinho, aí não tem jeito. Só que eu vejo as pessoas que há alguns anos estavam muito na crista da onda como influencer, eu vejo todas indo ladeira abaixo, assim. Então é o que a gente estava falando antes, né? A internet é ótima porque ela democratiza tudo isso. E se você quer escrever sobre cinema e ser crítico profissional, existe um limite de veículos profissionais que te façam isso, né? Os grandes veículos, todos já têm o seu staff, já tem gente que está lá há anos, né? Eu fui diretor de uma revista de cinema por mais de uma década, eu sou colunista do UOL e crítico de cinema do UOL há mais de uma década, então a experiência conta muito, mas você pode criar o seu próprio veículo. Você pode fazer a diferença. Então, Sim. por que não se dedicar e fazer a diferença de um jeito incrível? Irrelevante, né? Irrelevante. Então você não enxerga esse mercado da influência como uma, sei lá, uma mudança de linguagem? Não. Não, você acha que só não... Não, porque alguém já me falou, a gente não gosta, o influencer, né? Não gosta muito dos críticos antigos, eu sou um crítico antigo, porque vocês não falam do cinema de uma forma moderna. E eu assim, que forma moderna? O que mudou num filme? O que mudou na sua percepção? Cinema é cinema. Tem um problema muito grande das pessoas procurarem filmes com temas. O filme fala sobre isso. Mas o filme não é sobre temas. O filme é sobre texto e personagens. E a interação desses personagens no microcosmo que o diretor constrói. É isso um filme. Aí alguém fala, eu odiei o filme tal porque não falou com a comunidade tal, ou foi ofensivo tal. Eu falo, cara, o cinema não é para agradar todo mundo. Não existe agradar. Um personagem pode ser desagradável, mas é um personagem. Ele pode ser ruim, mas é um personagem. Então, não dá para você projetar a vida real e a experiência pessoal nesse nível quando você vê um filme e quando você escreve sobre um filme. São coisas diferentes. É claro que a influência do que está ao nosso redor é gravíssima, né? Mas tem que ser feita de uma forma muito inteligente. Eu vi agora o Extermínio e a Evolução do Danny Boyle, que é um filme absolutamente brilhante, porque o Danny Boyle, ele enxerga o mundo e ele codifica o mundo como arte. E você vê e fala, esse cara está 20 passos na frente da gente. Eu revi o 28 Days Later, né? Faz pouco tempo. E fazia muito tempo que eu não via, né? Eu falo, cara, como este homem viu o mundo, para onde o mundo estava indo com esse prisma, né? Porque o cinema é muito isso também, a sensibilidade do artista. Então eu vi que muita gente não gostou do filme porque achava que ia ser um filme de zumbi correndo atrás da galera. E não é. Tem uma ideia ali, é uma ideia que é lapidada de uma forma muito brilhante. E isso é o que um artista nos traz. Aí vai ter alguém falando, mas não teve representatividade X no filme.
Não era sobre isso? Não era sobre isso, galera. É. O filme não é sobre isso. Né? Tem uma piada que o Kevin Smith fazia no desenho animado que ele fazia nos anos 90, que era muito engraçada, né? Que ele tinha os personagens lá do universo dele, né? Jay, Silent Bob e tal, e tinha um personagem que era o Lando, que era um cara que era negro, né? Aí ele falava, cara, é muito desrespeito um filme ter um personagem de uma minoria e tal só por ter, e não integrar ele à trama. Uhum. Então ele fala, o Lando era uma piada em cima disso, né? Por isso que eu admiro tanto Velozes e Furiosos. Porque Velozes e Furiosos é a série mais diversa e mais colorida da história. E nunca isso é o foco. Simplesmente é natural. Eu acho brilhante. As mulheres, os homens, todas as etnias, todas as nacionalidades, todos os começo, sotaques, né? desde o primeiro filme. É muito plural. É muito plural e é tão natural que isso nunca é discutido. Não é uma pauta. Nunca foi a pauta. Nunca é pauta, Nunca é porque pauta. não tem que ser a É pauta. verdade, nunca parei pra pensar nisso também, É, inclusive. mas Porque não tem que ser, mas é muito isso. Tem que estar todo mundo lá. Todo mundo está representado. Eu acho isso muito do E hoje a cacete. gente tem cada vez mais filmes com representatividade vazia só pra você tentar pegar um público. É porque, tipo, a gente fala do Pink Money, né? O Pink Money tá aí, então tem que ter um personagem que é LGBT, porque vai... Tipo, por que você não cria um personagem que é orgânico... É algo a dizer, que faça alguma coisa. E que faz com que ele seja uma pessoa. É. Uma pessoa, uma Acima pessoa de qualquer completa. coisa. É. Exato, e isso eu acho que é muito, muito importante. Eu tive uma briga com um amigo nesses dias, né? Que ele falou assim: um personagem trans no cinema só pode ser interpretado por um ator trans. Você está negando um século de trabalho de interpretação. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. E eu acho que eu posso fazer um filme e uma mulher ser interpretada por uma mulher trans, sim. Isso não é porque ela é atriz, não é? Ela pode interpretar qualquer personagem. Então não tem que ter caixinha para essas coisas. Tem que ser orgânico com tudo. E quanto mais o cinema é orgânico, melhor. É. Porque a gente vai se enxergar e a gente não vai se enxergar no estereótipo. E eu acho legal quando tem o estereótipo também, porque ele faz parte da sociedade. Né? Assim como o homem branco que é bandido e tal, tá lá, ele tem que estar nesse papel também no Sim. filme. Não tem que ter uma divisão clara de papéis. Tem que ser orgânico com tudo. E muitas vezes os influencers, né, os críticos mais novos, eles não conseguem fazer essa separação. Talvez porque queira ficar de boa com um público tal, talvez porque queira fazer um texto que seja importante para eles, e eu entendo isso. Mas o texto tem que ser muito brilhante. E é isso que me incomoda, sabe? Seja influencer, queira trabalhar com cinema, mas saiba escrever. Tem um texto foda. Porque Agora, senão. Em algum momento você se sentiu pressionado a fazer vídeo pra viralizar e Não. entrar nessa onda? Não entrou, não se sentiu pressionado nisso. Não, porque. Primeiro, eu tô velho. Segundo, porque nunca foi a minha onda. Essa semana eu fiz um vídeo do Chaves, que foi o vídeo mais visto no UOL nos últimos dias. Porque eu odeio Chaves. Eu amo Chaves. Eu odeio com todas as minhas forças. Eu acho pobre, eu acho feio, eu não acho engraçado, eu acho o pior dos estereótipos, eu não acho simples, eu acho simplório, eu acho tudo ruim. Mas Chaves, o fenômeno, me fascina. Como é que um troço tão ruim encanta as pessoas, as pessoas, né, o Brasil, há tantas décadas já. Aí eu fui ver a série no Max, e a série é uma bobagem, né? A série é aquela coisa... Eu tô pronta pra ver essa série. A série é aquela coisa, o artista que ele era humilde e trabalhava numa coisa que não era dele, mas ele queria ser artista e ele abandonou tudo. E eu falei, gente, eu acho que eu já vi esse filme ou essa série 200 vezes. Só mudou o personagem, mas é exatamente a mesma estrutura, do mesmo jeito, com os mesmos beats, e isso me cansa. Então eu queria ver a série para tentar ver se tinha alguma luz nessa coisa, como que se tornou um fenômeno, mas não tem, né? Então o fenômeno tá aí, a gente tenta entender, não tem como você negar, e Chaves continua sendo muito ruim, Bruno, desculpa. Sabia que no Médico Chaves não tem música? Não tem o Lá Vem o Chaves, não existe Aqui música. tem música, Chaves? Tem o Lá Vem o Chaves, eu não quero cantar, mas é isso, todos Eu atentos tô tão olhando. feliz que eu não conheço.
Não sabia? Não É a lembro. música de abertura, Você vai ter Mas que eu vou chegar dizer, e assistir ah, esse episódio pra... com música. é o dia que o sol vai esfriar. E eu vou dizer, não é de agora não, tá? Eu detesto Chaves desde 85, que foi quando eu vi pela primeira vez. É porque Chaves tá na TV aberta aí já faz 6 anos, então, né? é, Sim. Sempre tem esse movimento de O meu ódio é antigo. amado ser odiado, né? Mas no seu caso... né? O meu ódio é antigo já. Sim, sim. É que tem coisas que... É que eu falo ódio, que é uma besteira. Eu sou indiferente a Chaves porque não faz diferença nenhuma pra mim. Eu acho só ruim. É como, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho medíocre. Eu também acho. É muito ruim. O filme, então, eu nem falo porque... Por Deus, né? Mas a série é muito medíocre. Só que no Brasil virou uma coisa religiosa que Jaspion virou uma coisa no Brasil que eu falo, cara, é ruim. Mas então, a gente gosta... Mas tem um apego também muito com a infância, né? A gente Às vezes. tem. Mas aí vem a memória afetiva, vem um monte de coisa no meio. Só que o crítico, ele tem que enxergar esses fatores e tem que enxergar os outros fatores também. Sim, O produto é ruim, gente, desculpa. com certeza. Tem filme nacional que eu vejo e que acaba, eu falo assim, 6 pessoas vão ver, da família, e olhe lá, porque é muito ruim. Mas tem uma galera que quer impulsionar o cinema nacional e começa a achar uns predicados no filme, e eu falo, galera, ninguém vai ver esse filme, é muito simples, ninguém vai ver. O filme é um fracasso, a culpa é do exibidor, a culpa é do público, a culpa é da cota, a culpa é de Jurassic Park, a culpa é de tudo. A culpa só não é do abençoado que fez um filme bosta. É. Esse é o problema, porque acaba contaminando como se todos os outros filmes brasileiros fossem ruins também, né? Nossa, o cinema brasileiro é brilhante, gente. Mas sempre tem um ali no meio que acaba afetando. Usa ele como... Mas isso tem toda a cinematografia. Americana, britânica, coreana, japonesa, tudo. Olha, a gente tem que encerrar o nosso rápido episódio, Olha o nosso rápido episódio. mas eu quero fazer o red carpet do Sadovski. Vamos lá, Red Carpet do Sadovski. Qual foi o melhor ator ou atriz que você já entrevistou? O melhor em que sentido? Eu sou o pior O mais entrevistador. interessante, o mais interessante. Ah, Que você saiu, tipo, feliz, assim. Nossa, que eu saí feliz. O Scorsese eu saí feliz porque ele me humilhou. Ele começou a falar de filmes nacionais brasileiros que eu nunca tinha ouvido falar. Nossa. Ele é um enciclopédia. Inclusive, ele fala que filmes de herói não são filmes, mas sim parques de diversão. Você concorda com ele ou não? Concordo. E eu adoro filme de herói, mas assim, são produtos, gente. Não que não são cinema. Ele não diz isso. Existe um trabalho de muita gente envolvida para fazer grandes filmes. E tem grandes filmes de super-herói e tem filmes horrorosos de super-herói. Né? A gente, para cada, sei lá, Logan e o Cavaleiro das Trevas, a gente tem as Marvels e uns troços medíocres, né? E eternos. Tem uns troços que não dá. Né? Esse é difícil, né? Então, assim, como todo gênero, né? O super-herói meio que virou o João Pancada, né? O João Bobo, né? De graça, mas tem coisas boas e coisas ruins. Só que você vai brincar com a caixa de brinquedo alheia, tem regras, né? O amiguinho te fala, não quebre meu brinquedo, não coloque meu brinquedo ali. Então, se um cineasta fala, vou fazer o Homem-Aranha, ele não vai dizer, vou fazer do meu jeito. Ele vai fazer do meu jeito até a página 2, que tem regras, e é normal isso. Uhum. Então vamos continuar o red carpet de Sadovski, que é... Eu ainda não respondi sua pergunta, desculpa. Respondeu sim, Mais ou foi o menos. Scorsese. Mas não foi ele o mais interessante, o mais assim. Eu não vou... Desculpa, gente. James Cameron, talvez, viu? Ai, pô. Não, minto. Desculpa, gente. David Fincher. Assim, e eu explico. Meu primeiro papo com o David Fincher foi na época do Zodíaco, e aquela coisa de junket que você sabe. Era um long lead, eu tinha 15 minutos, foram 2 horas e meia. Ele pediu para eu ir pro escritório dele, não fazer no hotel, eu fui. Era 6:30 da tarde. A assessora da Warner falou, posso ir embora? Aí ele falou, pode, que depois a gente se vira aqui com o Sadovski. E eu fiquei. E ele é um cara muito interessante para conversar. Aí eu fui falar com ele de novo no Mank, no meio da pandemia. Ele me viu, me reconheceu. Os meus 10 minutos viraram 40 minutos no Zoom. E depois falei de novo com ele agora no Assassino. E de novo ele esticou a entrevista. Esses caras, o Alexander Payne é outro que dá para você ir embora. Mas o David Fincher é um cara que tá nessa há muito tempo. Né? Ele está nessa desde Retorno de Jedi. Então ele tem muita história para contar. Que nem o James Cameron, né? Caminhoneiro, físico. Eu entrevistei ele 2 vezes, foram 2 entrevistas enormes e maravilhosas. Então tem muita gente legal para você falar aí. Agora, ninguém imagina que Sadovski ama o filme. Que filme? Putz, tem tantos. Que você ama. Velozes e Furiosos me surpreendeu.
Resident Evil, eu gosto de todos. São todos ruins. E eu adoro... Eu falei isso já pra Mila e pro Paul Anderson, o marido dela. São todos ruins, eu adoro todos eles. Mas se você adora, eles podem ser ruins, eles vão adorar. Eu gosto demais, porque eu acho que é descompromissado, sabe? Me dá um relax. Então, inclusive, um filme que você defende só pra irritar. Que eu defendo só pra irritar? Nossa, eu acho que aí tem muitos. Tem filmes que eu detono que muita gente gosta. Tipo A Vida é Bela, que eu acho medíocre. Então, essa pergunta vem daqui a pouco. Mas não é pra irritar, é porque é ruim mesmo. Um filme que todo mundo ama e você detesta. A Vida é Bela é incompreensível, gente. Mas na pandemia teve aquela coisa de filmes da Netflix. Milagre da Cela 7. Isso é um lixo de filme, Meu né? Deus, por que gostaram desse filme? Isso é um lixo de filme. Gente, eu falava assim, não tô acreditando que esse filme tá bombando. Tem um ex-amigo meu. Ex-amigo. É um ex-amigo meu. É porque você é amigo, eu até descobri que o cara é bolsonarista. Tem um ex-amigo meu que ele falou, todo mundo que é pai vai entender porque esse filme é brilhante. Eu falei, putz, pena da sua filha. Muita pena. É aquele filme que força você pra chorar, né? Não, eu não chorei, eu só fiquei com sono, cara. Tipo, esse negócio não acaba nunca. Eu assisti no cinema, no dia da estreia em Los Angeles, Alone in the Dark, do Uwe Boll. Sexta-feira à noite da estreia, e eu estava Alone in the Dark. O cinema estava vazio em Santa Mônica, e eu sozinho vendo aquele filme. Tipo, gente, o que é isso que tá acontecendo aqui? Por que eu tô vendo isso? Porque é tudo, né? Eu vejo absolutamente... Mas o filme que todo mundo ama e você detesta, a maioral de todos é Bela... eu acho que é, porque eu ouço muito, você não entendeu. Falei, porque é tão complexo, né? Mas o que Mas agora, só pra fechar esse seu comentário, A Vida é Bela, por que é um filme que você não gosta? Porque eu acho que é Os Trapalhões no Holocausto. Eu acho que é um filme que ele tem um assunto sério e ele quer dar uma profundidade e o Benigni não consegue. E eu acho o Benigni um comediante brilhante. O El Diavolo que ele fez, né, antes, Pequeno Diavolo que ele fez antes, eu acho do cacete. Alguns filmes dele antes de Vida é Bela eu acho brilhante de comédia. Quando A Vida é Bela foi indicada ao Oscar, eu estava na cerimônia que foi no Jockey Club até, que um estúdio promoveu, né? Ele ganhou melhor ator e assim, não dá, cara, pra ele ganhar melhor ator. Ele concorreu com Nick Nolte por Affliction, Ian McKellen por Deuses e Monstros, Edward Norton por A Outra História Americana e Tom Hanks pelo Resgate do Soldado Ryan. Todos engolem esse homem. Aí me ganha o Palhaço. Aí eu tava com um amigo, eu falei pra ele, é a última vez que a gente vai ouvir falar do Roberto Benigni, à exceção do ano que vem que ele vai entregar o Oscar de melhor atriz. Dito e feito, ele desapareceu. A gente vê que o Oscar faz esse tipo de coisa há anos, né? As pessoas acham que o Oscar... que as pessoas começaram a assistir o Oscar agora e aí acham que é de agora que isso acontece, né? Que filme ganhou o Oscar de melhor filme ano passado? Não foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Ano passado? Não? Nossa, Não, esse foi ano retrasado. Foi retrasado? Uhum. Ano passado. O Oppenheimer? Oppenheimer. As pessoas não lembram, gente. É ruim, eu sou ruim. É que eu, pra piorar, eu sou horrível de memória. Se me perguntar o que eu assisti no final de semana, eu não vou lembrar o nome. Assim, que filme o Al Pacino ganhou o Oscar de melhor ator? Mas nunca que eu vou lembrar. O Patino ganhou? Melhor ator? Sim. Eu não vou nem chutar, porque eu vou passar vergonha. Não eu sou lembro. horrível com isso. Perfume de Mulher. Perfume de mulher, né? Que não é um bom filme. Também. Sou muito ruim de E nem a performance dele. Ele foi indicado várias vezes. Mas não ganhou. Não ganhou nada. Um monte. Gente, temos que encerrar o nosso episódio. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Muito obrigada aos dois pela presença, pelo bate-papo. Eu queria ficar aqui mais tempo conversando com vocês. A gente tem que encerrar. Muito obrigada, Salovski, por ter topado o nosso Odeio Cinema de hoje. É nóis. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Obrigado você, gente. Prazer estar aqui novamente. Odeio Cinema tem episódios toda quinta-feira, então já se inscreve aí no canal do Adoro Cinema ou ativa o sininho da sua plataforma de áudio favorita. A gente fica por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau!